Graça e paz, seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à exposição do livro A Igreja, os Fundamentos da Reforma Cristã, do John Huss. No vídeo passado, nós abordamos vários assuntos sobre a primeira metade do livro. E para esse vídeo, eu até comentei no vídeo anterior que seria um bate-papo, né? Como se fosse um bate-papo entre amigos conversando sobre o conteúdo do livro. Pelo menos aqueles conteúdos que eu ressaltei como mais relevante. Mas para esse segundo vídeo, a minha proposta é um pouco diferente. Eu quero tratar sobre um tema em específico, que inclusive é o título deste vídeo, que é sobre o livre exame, que muitos confundem como uma livre interpretação das escrituras. Então é muito comum que você escute, né, uma crítica à reforma, aos reformados, sobre a questão do livre exame. Mas, nesse vídeo, e eu espero que esse objetivo seja alcançado, mas nesse vídeo nós vamos conversar sobre o que de fato é o livre exame, para que você não confunda o livre exame com a livre interpretação, ok? E você perceba que a maioria das pessoas que acusam o livre exame, de fato não entendem o livre exame, não entendem como ele se traduz na nossa fé, na nossa confessionalidade, na nossa interpretação confessional e histórica. Então vamos tratar sobre esse assunto, que é muito importante. E claro, de antemão já digo que esse vídeo nem de longe pretende esgotar o assunto. Esse assunto do livre exame, eu acredito que flui do assunto da subscrição confessional, que é um dos temas que eu tenho muito interesse em abordar com mais profundidade em diversos vídeos nesse canal. Inclusive, o primeiro vídeo desse canal aborda esse assunto, né, de certa forma, e eu quero voltar a trazer mais vídeos sobre esse tema, porque eu acredito que é muito importante para a gente entender como está situada a nossa fé, né, em termos geracionais, onde está alicerçada a nossa coesão, a nossa fé comunitária e a nossa unidade doutrinária da igreja como um todo, e não um pulo, né, da igreja apostólica para a igreja lá do Novo Testamento apostólica para a reforma. É como se existisse um lapso temporal em que não existia fé, em que não existia confessionalismo. Então, não é isso. E é muito importante a gente entender esse tema. E por isso que esse vai ser o tema escolhido para a gente finalizar a análise desse livro. É claro que a segunda parte desse livro ele vai, né, abordar vários e vários outros assuntos, mas eu escolhi esse tema para a gente finalizar a análise desse livro, ok? Então, aqui sempre tem o versículo inaugural, né? Mas o trecho inaugural para este vídeo vai ser a citação do John Huss, no capítulo em que ele diz que a lei de Deus é o padrão para o julgamento eclesiástico. Então ele diz que a segunda mentira que ele nos atribui é que interpretamos a Sagrada Escritura de acordo com nossas mentes, que expomos segundo com o nosso entendimento errôneo ou nosso prazer. Isso é a Sagrada Escritura. Quando, na verdade, ele diz que, com a ajuda de Deus, não pretendemos explicar a Escritura de outra forma que não seja como o Espírito Santo requer e como é explicada pelos santos doutores a quem o Espírito Santo deu entendimento. Então, veja, aqui 2 pontos dorsais para entender o livre exame. Primeiro, de que muitos que não compreendem o livre exame acusam o livre exame como uma interpretação privada da Bíblia, a mentira que ele diz de que interpretamos a Escritura de acordo com a nossa mente. Então, o livre exame não é uma livre interpretação. O livre exame não permite que você tenha por base autoritativa a sua própria consciência, ok? Isso vai ficar bem claro à medida que a gente for tratando o livre exame. Fazendo a diferenciação do que seria livre interpretação, que é quando a pessoa toma a sua consciência como base autoritativa para o que ela interpreta, né, das Sagradas Escrituras. E o segundo ponto é a questão de que pretendemos explicar a Escritura de outra forma, que não seja como o Espírito requer, né, que é explicada pelos santos doutores e que, enfim, o Espírito deu entendimento. E aqui uma coisa interessante que eu vejo que as pessoas criticam quando a gente fala sobre essa questão da iluminação,
é que, mas isso abre precedente para as pessoas falarem as barbaridades que quiserem falar que foi iluminação do Santo Espírito. Sim, pode acontecer. Isso pode. Isso vai, digamos que, invalidar a iluminação do Santo Espírito? Não. Porque a partir do momento em que eu atribuo um erro, uma heresia que sempre existiu na história da igreja, para querer, como eu posso dizer, tornar inaplicável um sistema de entendimento da iluminação, eu vou de encontro à própria Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Ela é obra do Santo Espírito. A própria Bíblia diz que nós devemos examiná-la. O próprio Jesus disse que nós devemos examinar a Bíblia. Então, o livre exame ele é um dever cristão. Né? O cristão ele tem o dever de examinar a Escritura. E esse livre significa isso, que todo cristão ele tem que ter o direito, porque na verdade é um direito-dever, de examinar as Sagradas Escrituras. O que é diferente de uma interpretação privada. Então, quando eu falo sobre isso, eu quero subjugar a interpretação do Espírito a um colegiado de pessoas, né? Ou enfim, a uma pessoa determinada, eu estou invalidando a própria Sagrada Escritura e subestimando o poder do Espírito. Porque a partir do momento que a Bíblia diz que o Espírito é aquele que irá nos conduzir em toda a verdade, né? Não podemos simplesmente fechar os olhos para essa verdade escriturística, de que o Espírito ele capacita o cristão, sim. Tanto é que as questões de salvação mais essenciais, elas são claras nas Sagradas Escrituras. Isso não quer dizer que toda a Escritura é totalmente clara, que uma pessoa pode abrir as Sagradas Escrituras e ela vai entender tudo que está ali. Não. Mas, e aí é que entra a questão da verdadeira função da igreja como coluna e baluarte da verdade, que a gente vai tratar mais à frente. Contudo, as questões mais centrais da salvação, né, como o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a questão do pecado, a questão de que precisamos nos arrepender, de que o Senhor é o único meio para se chegar a Deus, de que Ele é o único Redentor, o único Salvador, enfim. Essas coisas, elas são, assim, de fácil compreensão, vamos usar um termo melhor, são elas saltam aos olhos, né? Então, a iluminação, ela nunca vai contradizer a revelação. Então, sempre que você escutar alguém falando que foi iluminado, né, pelo Espírito, e aquela iluminação, ela em algum ponto, ela contradiz, ou ela retira, ou ela acrescenta algo da verdade revelada, já acenda o alerta. Né? Porque a própria Bíblia, inclusive, diz que nós devemos examinar os Espíritos, né? Provar os Espíritos, para saber se aquilo procede. Então, a Bíblia, né, a interpretação reformada, né, sobre a questão do livre exame, ela é uma interpretação normatizada, regulada, ela é confessional, ela é eclesiástica e ela é histórica. Ou seja, ela é normatizada e ela é regulada porque não flui de simples consciências privadas, mas ela surge de uma ordem. Então, por exemplo, ela é regulada porque nós sabemos, e isso é posto, né, na igreja presbiteriana, que os textos originais, eles são a fonte para dirimir controvérsias. Então, por exemplo, se existe alguma controvérsia, a análise será feita de acordo com o texto original. Nós precisamos considerar que a Bíblia, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então, se existe alguma controvérsia, não serão as traduções que irão dirimir aquela controvérsia, mas sim a análise aprofundada do que diz o texto original. E é por isso, inclusive, que um dos requisitos, né, para a licenciatura ministerial na igreja presbiteriana aquele ministro está apto para a exegese do texto original. Porque aquele texto original guarda toda a completude de uma significação etimológica, enfim, né, de um significado etimológico, o texto original. Outra coisa também é que esse ponto leva à questão da exegese histórica e gramatical. Então, eu quero, por exemplo, dar
um exemplo que o próprio livro traz aqui sobre essa questão da exegese histórica e gramatical, que também flui da questão do livre-exame. Então, novamente, o livre-exame é o quê? Eu vou interpretar a Bíblia de acordo com a minha emoção, com a minha experiência, com o que tem sido falado na minha sociedade atualmente? Não. É necessário que exista uma interpretação gramatical histórica. E aí você pode me perguntar, sim, ok, mas você acha que todo fiel tem a capacidade de olhar um texto bíblico e ter essa análise gramatical, essa análise hermenêutica, histórica? Não, eu não acho. Isso eu digo que nem eu poderia, eu tenho a capacidade de olhar certos textos e terminologias no original, nas línguas originais e dissertar sobre aquilo. Mas aí é que entra aquilo que eu falei, o fato de que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Então, a Bíblia, isso é um fato assim irretocável, né, que não há dúvida. A Bíblia deixa pastores, ministros. A Bíblia deixa a igreja, o Senhor Jesus Cristo deixou a igreja como coluna e baluarte da verdade. Uma igreja apostólica é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Então você veja que tem uma coesão doutrinária que faz como um limite para a interpretação da Sagrada Escritura. E isso vamos até tratar mais à frente, né, como a questão doutrinária ela foi se desenvolvendo na história da igreja. Mas é claro que o seu pastor, por exemplo, isso a igreja presbiteriana é muito rigorosa, né? Os pastores, eles não podem ser eu acordei e sou pastor hoje. Não. São pastores que precisam passar por um rigor, precisam estudar, precisam ser examinados, aprovados, ordenados, como a Bíblia, né, nos ensina. Precisam estar aptos de acordo com aquelas características que Timóteo, Tito, enfim, as cartas, né, paulinas demonstram como características que são necessárias para o cargo, né, do pastoreio. Então, existe na igreja presbiteriana existe, né, os pastores, os presbíteros, e dentre esses presbíteros do conselho, existe um presbítero ali, que é aquele presbítero regente, aquele responsável pelo estudo da palavra. Existe o presbitério, né, existe os concílios, o Supremo Concílio, então, enfim, existe uma organização institucional que aponta para a unidade doutrinária. Então, não é o que cada membro fala que se torna verdade, não é o que cada membro experimenta da leitura da Sagrada Escritura que se torna doutrina. Até porque esse é o reflexo da doutrina apostólica. Não era o que cada pai da igreja ou o que cada líder dizia ser por verdade. Tudo o que você perceber que é vendido como inovação, né? Então, por tanto tempo se falou uma coisa, né? E agora há outro pronunciamento oficial que demonstra o contrário. Tudo que for propagado como novo, desconfie. Porque não há, na própria Bíblia diz, né, o que há de novo debaixo do sol. Não há novidade. Quando a gente fala da questão de mistério, tem até gente que fala, mas é porque você não compreendeu o mistério. O mistério já foi revelado. O mistério foi revelado em Cristo. A revelação ela é completa. Cristo nos deu toda a revelação necessária. Então, o mistério foi revelado em Cristo. Então, não há, assim, nada de novo. Nada de novo. E é isso que eu acho de mais belo na questão do confessionalismo, da subscrição confessional, porque remonta desde os primeiros séculos da igreja, e é o que a gente vai tratar mais à frente. Então eu quero dar um exemplo sobre o fato da exegese histórica e gramatical. Então, por exemplo, o livro aqui traz o exemplo de um texto aqui, sobre a questão de bispo e presbítero. A Bíblia, por si só, já é o suficiente para demonstrar que bispo e presbítero eram utilizados na igreja primitiva, a igreja apostólica, como equivalência. Então, hoje, apesar de existir, por aí você pode ver, né, uma certa hierarquia entre bispo e presbítero, na Bíblia não há isso. Na igreja primitiva não há isso. E os pais da igreja, alguns pais da igreja também relataram isso. Então, aqui você veja, o que é uma interpretação histórico-gramatical?
Então, a interpretação gramatical feita pela igreja é de que, nos textos bíblicos, quando trazia bispo e presbítero, você percebia a equivalência. Existia uma diferenciação ali de aplicação, né, nomenclatura, enfim, mas não existia uma diferenciação de essência daquilo. Então, bispo e presbítero é a mesma pessoa, assim, em termos de exercício de cargo. E aí eu vejo o que Jerônimo, um dos pais da igreja, disse, né? E aqui o John Hus fala, né? Deus ordenou tipos diferentes de ministros, mas apenas diáconos e presbíteros, e que é o que temos na igreja presbiteriana hoje, né? Presbíteros que compõem o conselho da igreja e os diáconos. O presbítero e o bispo eram a mesma pessoa. Ele fala aqui, como diz São Jerônimo. São Jerônimo conclui sua carta ao presbítero Evagrius, abre aspas, frases de Jerônimo, pai da igreja. O que o bispo faz, exceto ordenar, que o presbítero não faz. Nem a igreja da cidade de Roma é uma coisa e a igreja do mundo inteiro é outra. E a igreja da Gália, da Grã-Bretanha, da África, da Pérsia, do Oriente, da Índia e de todas as nações bárbaras adoram um só Cristo e observam uma só regra de fé. Se buscam a autoridade, o mundo é maior do que a cidade. Onde quer que haja um bispo, seja em Roma, Constantinopla ou Alexandria, o bispo tem o mesmo mérito e sacerdócio. O poder das riquezas e a humildade da pobreza tornam o bispo superior ou inferior. Além disso, todos são sucessores dos apóstolos. Você veja aqui que a sucessão apostólica, como ela é em seu cerne, em sua essência, trata-se da transmissão da verdade, aí não de um carisma que torna aquela pessoa infalível, né, a ponto enfim, de não poder ser corrigida quando fala em certa posição. Você veja que Jerônimo falou claramente que bispo e presbítero, equivalência. Ele só reiterou a ideia bíblica. Então você veja que isso daqui trata de uma interpretação gramatical, porque você vai analisar lá a etimologia da palavra bispo e presbítero, e você vai fazer uma exegese histórica para entender como, fluindo da Bíblia, aquele conceito foi aplicado na igreja apostólica. Por que eu falo apostólico? Porque nós precisamos ser apostólicos. A Bíblia diz que a fé foi lançada, né, uma só vez, o fundamento foi lançado nos profetas e nos apóstolos. Então a gente precisa analisar os profetas, né, no Antigo Testamento, e o que foi lançado e transmitido pelos apóstolos. Paulo até fala sobre o que, para guardar aquilo que tem sido transmitido. É essa transmissão, o fundamento que já foi lançado, e não fundamentos e fundamentos que são inovados e, enfim, postos e reinterpretados a todo momento, né? A igreja de Cristo verdadeira, ela é firmada no corpo místico de Cristo, ela não precisa estar se reinventando e, enfim, se justificando e, enfim, criando a necessidade de aprovação com o tempo. Ela já foi posta, ela já foi entregue perfeita por Cristo. E toda a estrutura ela precisa crescer e ser edificada com base nele, no Senhor Jesus Cristo. E é isso que, inclusive, diz a Bíblia, né? Então, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações o que falta. Bom, já falei que a fé não é baseada em segredos, mas sim na palavra revelada. Então, desconfie sempre quando tem a questão do segredo. Deus me disse, né? Alguma coisa assim, pretendendo ser inovação teológica. E aqui, para finalizar esse vídeo, eu quero tratar sobre a questão de que a igreja, ela interpreta a Bíblia dentro de um corpo doutrinário, público, objetivo, normativo e histórico. Então, para finalizar aqui, eu vou tratar assim, bem de forma breve, sobre a questão da interpretação confessional da igreja, né? Então, como vimos aqui, que a igreja, ela interpreta a Bíblia de acordo com o que seria de fato o livre-exame, que não é uma interpretação privada, como uma consciência, como autoridade, mas sim o dever cristão de ler a Bíblia, né, de interpretar a Bíblia, desde que essa interpretação seja totalmente submissa à autoridade das Sagradas Escrituras, entendendo que a Bíblia interpreta a Bíblia, ou seja, a Bíblia tem autoridade sobre si. Eu não preciso que alguém interprete para que a Bíblia seja Bíblia, eu tenho autoridade, né? Isso pode parecer confuso, mas pense no seguinte: quando o apóstolo Paulo fala sobre
a salvação somente mediante a fé. E Tiago, você encontra que a fé sem obras é morta. Você vai interpretar aquilo como contraditório? A Bíblia se contradiz? Não. Quando Tiago fala que a fé sem obra é morta, ele não quer dizer que a fé depende da obra, mas que a obra depende da fé. Porque se fosse do contrário, Paulo estaria mentindo. Então, a salvação, ela vem sobre fé somente. Então, se ela vem sobre fé somente, a dependência, a relação de causa e efeito é que a obra depende da fé e não o contrário. Eu não preciso garantir méritos para que a minha fé seja salvífica. Mas a minha fé salvífica, ela produz obras. E por isso uma fé sem obra é morta. Porque uma fé verdadeira, ela é frutífera. Você entende que a própria Bíblia interpreta a Bíblia? Então, a própria Bíblia estabelece os seus parâmetros de interpretação. Se eu quiser pegar esse texto de Tiago e interpretar só ele de forma isolada, e não uma interpretação sistemática, eu vou falar que eu dependo das obras para a salvação. Porque se uma fé sem obra é morta, eu preciso daquele mérito da obra. Mas não é assim que a Bíblia sistematicamente trata o assunto. Por isso que a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia ela é autoridade. Então, o que eu quero tratar eu quero tratar rapidamente, né, de alguns exemplos de como essa confessionalidade, que é uma das marcas, né, da fé reformada, ela existiu na igreja primitiva. Então, no século II, nós tínhamos a regula fide, né, a regra de fé, que foi citada por Inácio, por Irineu, por Tertuliano, que basicamente, em resumo, tratava dos pontos de que um só Deus, Pai onipotente, Jesus Filho, Espírito Santo, criação, encarnação, cruz, ressurreição, juízo. E essa confessionalidade, né? Essa semente de confessionalidade, que são esses pontos que eram confessados pelos cristãos como unidade de coesão de doutrina, era o padrão confessional de subscrição, digamos assim, para uma interpretação bíblica. Então veja que toda interpretação ela precisava ser feita de acordo com essa coesão doutrinária, de acordo com esse corpo doutrinário. O credo apostólico, por exemplo, século 3 e 4. Creio em Deus Pai. Aquilo é um corpo doutrinário pelo qual heresias, como gnosticismo, docetismo, foram, né, combatidas. Século 4 e 5, os concílios, né, o de Nicéia, em que, né, pois que Cristo é Deus verdadeiro, o de Constantinopla, que assegurou a plena divindade do Espírito, o de Calcedônia, que assegurou que Cristo é uma pessoa, mas com duas naturezas. Todos esses marcos históricos apontam para uma confessionalidade, apontam para um corpo doutrinário que não é uma inovação, mas sim uma interpretação segura, unitária da Bíblia, que estabelece limite, né, com base, enfim, em regras hermenêuticas, enfim, em respeito à soberania das Sagradas Escrituras, de modo que um confessionalismo verdadeiro, ele não pretende acrescentar nem tirar nada das Sagradas Escrituras. Então, esse assunto é um assunto, né, extremamente complexo. Mas eu espero que com esse vídeo eu tenha instigado vocês a buscar mais sobre o assunto e até mesmo a ler, né, este livro do John Huss. Eu quero finalizar aqui trazendo uma citação, né, de uma frase em que está lá no capítulo 19 desta obra, em que John Huss diz que mal é para a Igreja de Cristo o fato de nossos superiores exigirem mais que se acredite em todos os seus julgamentos de aprovação e condenação do que na fé na Sagrada Escritura, que é católica, ou seja, a catolicidade, a universalidade dos crentes, ela é fundamentada e garantida na própria Sagrada Escritura, que é a fonte, né, de toda a verdade. Como o Senhor Jesus disse, como a Bíblia
mesmo testifica. Eles punem mais, e aqui está falando do clero da época, né? Aqui nem tinha acontecido a reforma protestante ainda. Eles punem mais severamente o desvio de suas tradições do que aqueles que blasfemam contra a mais excelente fé de Cristo. Pois, como afirmam, eles mesmos devoram o patrimônio de Cristo e, no entanto, dão mais valor aos seus mandamentos do que aos do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então veja que a Sagrada Escritura é um patrimônio. A igreja, como baluarte da verdade, qual seja a verdade? O que Jesus falou que é a verdade? Santifica-nos da verdade, a tua palavra é a verdade. É o patrimônio de Cristo. A igreja é o patrimônio de Cristo. Então, veja que a crítica que ele faz aqui, que muitos consideram o John Huss como um pré-reformador por conta disso, é a mesma crítica, ou bem parecida, que o Senhor Jesus fez lá atrás ao povo judeu. De que você pode ver isso em Mateus, né, muito claramente, de que eles estavam, os fariseus estavam transgredindo a lei de Deus com as suas tradições. E aí Jesus, inclusive, faz a crítica de que se estava, e que enfim, não são as exatas palavras, mas o contexto daquilo dali é que eles estavam utilizando tradições que eram passadas por um ancião, ou seja, você veja que nem tudo que é antigo é certo, né? Naquele contexto ali que Jesus fala, em Mateus, ele estava retratando o caso de que eles estavam utilizando uma tradição que era repassada por uma pessoa considerada anciã, ou seja, sábia, mas que era contrária à lei de Deus, mas eles estavam invalidando a lei de Deus, a verdade, por conta da tradição, por conta de que aquilo é passado geracionalmente. Então nem tudo que é antigo é verdadeiro. Então eu encerro esse vídeo aqui, encerro também a nossa exposição, a nossa exposição sobre este livro, e eu espero que este vídeo possa ter surgido, enfim, possa funcionar como uma sementinha para que nós passemos a refletir sobre, de fato, como funciona a nossa fé confessional, sobre o que de fato é o livre-exame, até para saber se você entende o livre-exame e se você de fato pratica o seu dever cristão de acordo com como deve ser, que não é buscando no seu experiencialismo, na sua experiência individual, a sua interpretação individual, mas se você busca o seu momento de devoção, o seu momento de exame das Escrituras, de acordo com o que a própria Sagrada Escritura estipula como verdade, ou seja, numa análise completa, sistemática dela. Se você está submetido aos nossos padrões de fé, que determinam ali as bases doutrinárias de interpretação da própria Bíblia. Se você está submetido a uma reverência eclesiástica com a história da igreja ao longo dos anos, com os apóstolos, com os pais da igreja, com os reformadores, com os puritanos, enfim, com todo aquele povo fiel que se propôs a praticar a exegese de forma legítima, centralizada nas Sagradas Escrituras em respeito ao cristocentrismo, ao objetivo e fundamento de todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor nos ajude a, de fato, ter um livre exame muito respeitoso e bíblico, e devoto à verdade imutável que é Cristo Jesus expresso nas Sagradas Escrituras. E eu espero você em um próximo vídeo.